em meteorologia e climatologia tem muito disso. Como a gente não conhece, nem sequer tem dados suficientes para isso, você vai parametrizando a atmosfera, vai tentando fazer ajustes, né? Para conseguir ter algum resultado plausível para você poder tirar o pragmatismo dessa ciência, né? Aplicar ela para uma infinidade de coisas. Por exemplo, para aeronáutica, sim, funciona, prognósticos de tempo, 24 horas, 48. Para agricultura, já é uma coisa um pouquinho mais difícil, complicada, porque você tem que estender isso para alguns meses, saber se vai chover ou não, né? Mas também tem outras coisas pragmáticas, que é o agricultor vai colocar insumos na lavoura, vai fazer defensivo agrícola, vai ter chuva ou não vai, né? Então tem esses detalhezinhos também que são importantes. Mas falar do que vai acontecer no planeta daqui 50, 100 anos é uma coisa assim que só fazem parte do mundo da fantasia. Por isso que a gente fala que são só cenários hipotéticos que não podem ser levados a sério e muito menos definir o que a humanidade vai fazer, né? Isso que é mais complicado, né? E aproveitando isso, já que nós estamos falando disso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Vamos trocar um pouquinho as figuras. Porque todo mundo fala que isso aqui é teoria da conspiração, né? Quando a gente vai lendo esses documentos, por exemplo, climatologia e meio ambiente é um grande envelope, mas isso a gente sabe que tem vários outros. Como é que o senhor acha que a gente poderia frear esse controle supranacional que a ONU está impondo em cima da gente? Porque é uma coisa que eu fico pensando também aqui, meus colegas também, que a gente já identificou, né? Já identificamos que existe isso. Mas como é que seria, então, um mecanismo de combate a essa estrutura? Até o Trump já falou que queria parar o financiamento da ONU. Como é que será que a gente poderia fazer isso? Bom, veja assim, primeiro a gente tem que saber o tamanho do inimigo, o tamanho do problema. Esses projetos globalistas, eles começaram a ser estudados há mais de 100 anos. Isso começa com o Cecil Rhodes, o fundador da Rhodesia. Ele pagou, então, bolsas de estudo para vários jovens intelectuais, promissores e tal, e começou a elaborar planos aí do governo global. A coisa veio se desenvolvendo, né? O número de intelectuais, cientistas que colaboraram com isso é um exército de gente, não acaba mais. Se você ver, por exemplo, a obra inteira do Arnold Toynbee, não é uma obra de historiografia pura e simples. Ela é um projeto de governo global, ela é um projeto de civilização global. O erro que o pessoal comete muito é imaginar que essas coisas são uma corrente política. Eu digo, elas não são uma corrente política. Elas são um projeto abrangente de civilização que engloba praticamente todas as correntes políticas. Então, não tem muito como você combater na base de pensar que, não, é republicano ou democrata, é esquerda ou direita. As coisas estão muito mais confusas do que isso. E esse projeto é muito mais ambicioso do que as pessoas imaginam, e as pessoas que estão empreendendo isso, elas não vão parar por nada deste mundo. Porque para elas, vamos dizer, um grupo de 200 grupos milionários, 200, não mais do que isso, tá? Para elas, as perspectivas são enormemente promissoras. Não só porque, do ponto de vista ideológico, publicitário, eles já conseguiram confundir a cabeça de todo mundo, mas porque a tecnologia trabalha a favor deles. Se você pensar bem, os projetos tecnológicos que estão em andamento agora, para citar só alguns. Primeiro, a total substituição do trabalho braçal humano por robôs. O fundador da Tesla, o presidente da Tesla, Elon Musk, tem falado muito sobre isso e advertido que isso é um perigo muito maior do que a bomba atômica da Coreia do Norte. E é mesmo. Você imagina se os caras realizarem isso? Então, vamos comparar com uma situação mais modesta, que é a situação da Holanda. Na Holanda, 10% da população trabalhando sustenta o resto. O que nós vamos fazer com o resto? Nós temos que inventar umas brincadeirinhas para eles gastar o tempo. Então acaba assim, o governo fornecendo maconha e cocaína para todo mundo. Se chegar lá, só tem holandês caindo pelo chão, maconhado, cocainado, doidão. Você está destruindo a população completamente. Agora você imagina se não precisar nem 10%. Se os robôs fizerem tudo. Bom, daí eles vão ter que drogar o universo, né? E com isso aí provocar um morticínio sem fim. Essa é a perspectiva. Agora, segunda perspectiva, acabar com o dinheiro impresso. Isso quer dizer que todas as operações econômicas do mundo estarão num computador central. Então você controla a vida
a vida financeira de toda a população terrestre. Terceiro projeto, os carros sem motorista humano. Todos os carros estão conectados com um computador central que sabe para onde todo mundo está indo. Basta realizar esses 3 projetos e a elite global controla tudo. Que é o sonho do que, aliás, existem estudos sobre o nome de sociedade administrada. É a sociedade, tudo está previsto, né? Não há improviso, não há criatividade fora dos círculos tecnológicos controlados por essa gente. Então, tudo está indo a favor deles. Mas ainda tem o lado mais catastrófico da coisa. É que eles já vinham estudando isso também desde muito antes dos maio de 68, até foi em maio de 68 que a coisa explodiu. Que é a famosa destruição dos valores civilizacionais. Eles inventam, então, que a civilização do Ocidente é culpada de todos os males do mundo, né? Por exemplo, a escravidão. Bom, na verdade, a escravidão foi inventada pelos muçulmanos, desde o século VII. Não havia mais escravidão na Europa, eles inventaram. Foram os maiores aprisionadores, escravizadores e castradores de negros que já existiam no universo, né? Inclusive com a colaboração de impérios africanos dentro do Império de Oye, era um grande império escravagista lá dentro. Os europeus entraram na história muito tempo depois e só mantiveram a escravidão por 300 anos e inventaram o movimento abolicionista. Então o pessoal inverte a história dizendo que a culpa é toda nossa. Aí junta os muçulmanos com o movimento negro, dizendo, hoje aqui dizem abertamente, todo branco é racista, ele traz o racismo no ADN. Quer dizer, o racismo é racial. Os caras chegam a isso, né? Então eles inventam isso e à medida que vão destruindo esses valores civilizacionais, todo o senso hierárquico da sociedade acaba. Não tem hierarquia entre professor e aluno, entre pai e filho, etc, etc, entre o mais velho e o mais novo, entre você e seu cachorro. Nivela tudo. Mas tem uma hierarquia que não acaba, que é a hierarquia econômica. A ordem econômica se mantém intacta. Isso quer dizer que este pessoal globalista, essa classe dominante globalista, não terá freio cultural nenhum. Ela pode fazer o que quiser. Isso nunca aconteceu na história. Todas as classes dominantes sempre tinham um fator cultural, religioso, moral, que freava de alguma maneira as ambições deles. Os caras voltassem com a mão totalmente livre para fazer o que quiser. Então, e o pessoal militante, essa turma, por exemplo, do Black Lives Matter, esse pessoal dito esquerdista, eles estão todos trabalhando para a glória desses grandes capitalistas e nem sabem. Então, já virou uma situação totalmente alucinatória. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, o caminho para esclarecer isso, é dizer, olha, isto tudo é para a glória de 200 fortunas, meu filho. Tá? O que está oprimindo você não é a família patriarcal, não é a religião cristã, não é o papai e a mamãe, tá certo? São os caras que são os donos materiais do planeta. Eles é que são o problema. Né? Então, a chamada nova esquerda, que surgiu a partir dos anos 60, para esses potentados, é uma delícia. É a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Por que você acha que George Soros, Rockefeller, Fundação Ford, Zuckerberg, todo mundo está financiando esses movimentos de esquerda? Porque é bom para eles. Então você tem, a esquerda hoje é um bando de idiotas, mesmo, como nunca houve na história do mundo. Eles acreditam em toda essa besteira e nem sabem a quem que eles estão ajudando e a quem que estão prejudicando. Então, eu acho que é o próprio pessoal militante que tem que ser esclarecido. Então, olha, meu filho, você está sendo feito de trouxa. Né? Essas coisas que você está reclamando não são nem problemas. O problema é o que você vai ter depois. E os caras estão aprontando para você. O interessante que o senhor falou Raquel Carson faz o Primavera Silenciosa e o pessoal usa aquilo como a bíblia do ambientalismo e vai misturando o movimento esquerdista junto com o ambiental, e acho que dali nasce um cume nesse ponto, né? E eles também não entendem que, quando a gente fala sobre movimentos, né, o que menos se mexe é o ser humano. Você, para poder sair do teu país, tem uma burocracia gigantesca para te travar. Mercadorias eles já controlam, mas dinheiro é uma coisa que tem uma fluidez mundial incrível, né? Então, nesse sistema que não vai ter mais nem as notas, você vai ficar completamente dependente, inclusive, do Estado. O Estado vai falar uma hora assim, você não é partidário
das minhas visões, ele simplesmente aperta um botão, acabou, a sua vida está congelada, né? Seu seguro de vida, tudo vai estar congelado. É assustador esse tipo de esse movimento mecanicista em cima da economia, no controle dessas pessoas, né? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor aqui sobre esse assunto, né? Porque a gente, quando fala desses pontos, em geral, né, o brasileiro tem um desprezo sobre o conhecimento, né? Ele parece que ele não quer entender essas coisas, né? Ele acha que não, é teoria da conspiração e tudo mais. Tem algum outro problema maior que o senhor vê aqui no Brasil, além desse desprezo pelo conhecimento, do saber, etc.? Bom, eu sempre que uso a expressão teoria da conspiração, eu digo assim, você lembra, o Foro de São Paulo também era teoria da conspiração minha, não era? E agora? Né? Então, eu falei, entre uma história da carochinha e uma teoria da conspiração, eu prefiro a teoria da conspiração, que tem pelo menos alguma chance de ser verdadeira, por remota que seja. Todas as teorias da conspiração devem ser averiguadas. Agora, você simplesmente carimbar e dizer teoria da conspiração, isso aí, e dar aquela risadinha de deboche, eu sempre digo, risadinha de deboche é argumento de puta, não vem não. Por risadinha de deboche você não vai derrubar nada do que eu estou falando. Agora, no Brasil, a situação é muito agravada, o brasileiro é muito indefeso com essas coisas. Eu observo, há mais de 30 anos, você não vê um projeto de lei chegar no Congresso que não tenha vindo de fora. Vem da ONU, vem da Organização Mundial da Saúde, vem da Organização Mundial do Comércio, vem do George Soros, vem do Rockefeller. Então, é uma total falta de iniciativa. O brasileiro, ele quer ser o rabo do cachorro. Ele pergunta para o cachorro, está na hora de balançar? Balança. Ele... Quer dizer, o brasileiro é um trouxa. E nós estamos perdendo oportunidade umas atrás das outras, por causa disso. Então, o problema brasileiro não é tanto o imperialismo econômico, quer dizer, intervenção estrangeira econômica. Não. É a diferença de QI, meu filho. Os estrangeiros têm muito mais QI, nós estamos muito atrás. Quando a gente fala esse negócio, olha, 50% dos estudantes da nossa universidade são analfabetos funcionais, isso é uma calamidade como nunca aconteceu na história do mundo. Eu comparo ao genocídio, porque se você está destruindo a inteligência do país, você está destruindo a capacidade que o povo tem de se organizar, de se defender, de resolver seus problemas, etc. Está condenando as pessoas à desgraça e à morte. Então, é aí que nós temos que investir. Eu tenho consagrado minha vida à luta contra a ignorância. Eu não estou lutando contra a corrente política, não é isso. Às vezes pode parecer que é isso, por quê? Quem estava promovendo, quem estava no poder, quem estava promovendo a ignorância é a turma da esquerda. Então a culpa é deles, evidentemente. Se fosse a direita, seria a mesma coisa. Né? Mas eu acho que o amor à ignorância e o desprezo pelo conhecimento são a causa de todos os males. Né? Assim, a definição como é que você reconhece um canalha? O canalha despreza o conhecimento e não abdica do direito de ter opiniões. Quer dizer, eu não quero saber de nada, mas eu acho que... Uma vez, tem uma entrevista coletiva com um rapaz que era correspondente da Rede Globo em Nova York. E eles chamaram alguns colegas, na época que eu estava escrevendo para o Globo, chamaram alguns colegas do Globo para fazer pergunta para ele. E eu fiz uma pergunta, nem interessa sobre o quê, e ele disse o seguinte: eu nunca ouvi falar disso, mas acho que não tem o menor cabimento. Eu digo, isso é o retrato do Brasil. Eu não entendo, o negócio não quero entender, mas eu acho que assim não dá, pô. Isso se tornou normal no Brasil. Esse negócio do Foro de São Paulo, eu lá com 2.000 páginas de documento, na declaração do próprio Lula, etc., falava para os caras, não, isso é teoria da conspiração. Por quê? Porque aquilo não combina com a visão habitual que o sujeito tem das coisas, com aquelas opiniões sedimentadas que ele adquiriu do nada, e que são o mundo dele. Então isso é um bando de caipira, tá entendendo? Essa caipirice é o nosso problema. Isso aí é crônico no Brasil. Está documentado nos livros do Machado de Assis, do Leon Barreto. Então, o desprezo brasileiro pelo conhecimento não vem de hoje. Agora, a partir da hora que elegeram um sujeito chamado Lula, então isso foi a glória da ignorância. Né? Ele virou uma espécie de modelo. Está vendo? Para ser presidente da República não precisa saber porra nenhuma. Ele teve sucesso, então nós, tudo ignorantes, seremos também glorificados. Então, foi um tremendo mau exemplo.
E não foi só o Lula, não, foi uma cambada de analfabeto que subiu. Né? O ministro da Educação, que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho, o intelectual do partido que escrevia Getúlio com LH, tudo isso subiu de uma vez. Quer dizer, a ignorância virou um mérito. Então, é o seguinte, o cara quer se ferrar, né? Ele está pedindo a fórmula de como se ferrar, e ele descobriu a fórmula infalível. Não saiba nada e tem opinião sobre tudo. Pronto, descobriram. É isso que nós temos que destruir no Brasil, esse amor à ignorância. Esse sem dó nem piedade. Né? Daí o pessoal vem, não, mas né, sempre vem com essa conversa. Não, Deus oculta a verdade dos sábios e revela aos pequeninos. Eu digo, mas escuta, meu filho, o pequenino sou eu. Né? Não é esse aí. Esses são tudo gente importante. São tudo catedráticos, seu doutor, senador, deputado. E eu é que sou apenas um rapaz latino-americano, Zé Mané, que estudou. Né? E eles estão aplicando o negócio dos pequeninos à pessoa errada, achando que o pequenino é o Lula. Como se eu fosse um cara ricaço, nasci em berço de ouro, estudei em Heidelberg, não fiz nada. Né? Eu apenas li uns livros e estou contando aí o que eu descobri. Professor, deixa eu aproveitar o gancho aqui, que então nessa carreira toda do senhor, como é que foi a dificuldade de trabalhar, né, a dificuldade intelectual de trabalhar com essa gente, né, porque deve ser uma coisa muito incômoda, né? Eu pelo menos sinto isso, quando eu estou discutindo alguma coisa e as pessoas vêm com uns argumentos ridículos, eu acho que o senhor deve ter passado poucas e boas, né? Será que o senhor pode comentar alguma dessas com a gente também? Bom, aí eu tinha uma vantagem em cima de você. Você tem um emprego. Eu não tenho nenhum. Então, se vocês não têm emprego, eles não têm por onde pegá-lo. O que eles vão fazer? Vão falar mal? Você fala mal de mim, eu falo mal de você. Né? Eu tenho a coleção aqui dos escritos do anti-olavismo. Dá umas 40 mil páginas, mas só besteira, só bobagem, coisa de criança. Né? Então, isso aí, eu pensei assim, como dizia Aristóteles, a palavra cão não morde. O que os caras vão poder fazer realmente contra mim? Tirar meu emprego? Eu falei, mas eu não tenho nenhum. Mas vão levar os meus bens? Eu não os tenho. Não há nada que fazer. Pode me matar, sim, mas agora não adianta mais. Não matou em tempo, agora já dançou. Agora já falei um monte de coisa, está tudo documentado. Então, no fim, assim, eu dou risada dessa gente. Eu falo, nós entramos nessa briga, é o seguinte, você vai perder, eu vou ganhar. Quando, assim, o pessoal me boicotou no Globo e tirou do Globo, ele disse, vocês querem brigar comigo? Eu vou ganhar, vocês vão perder. Depois de sair do Globo, minha audiência aumentou, que foi um negócio extraordinário. Quer dizer, foi vantagem. Graças a Deus, eles me tiraram do Globo, porque no Globo eu estava ocupado, não podia fazer as minhas coisas. Pô, agora eu vou fazer do meu jeito. Daí fundei o curso, né, apareceu, tiveram até 100 alunos, apareceram 5 mil, e assim foi. Então, eu não posso dizer que eu sofri. Né? Os caras falaram coisas horríveis a meu respeito, isso circula até hoje. Né? Mas e daí? Estão só falando, e ninguém presta atenção no que eles estão falando, por quê? Porque é tudo besteira. Besteira você pode se interessar, fofoquinha, você se interessa um dia, 2, 3, depois acaba. Enquanto isso, o Olavo estava falando coisa interessante, coisa valiosa, coisa importante, coisa útil, os caras continuam prestando atenção em mim. Então, a minha norma é qualquer briga, quem durar mais ganha. Isso aqui é luta de boxe. Quem ganhou? Aquele que continua de pé. O que está no chão perdeu. Então o negócio é continuar. Daí é o meu lema. Sabe quando nós vamos parar? Nunca. Então, ninguém aguenta. Se eu vejo os caras que falavam mal de mim 20 anos atrás, já desistiram. Eles já desistiram e eu continuei. E nós vamos continuar sempre. Você também, você não vai parar. Eles têm que parar porque eles inventam uma historinha e depois nem eles lembram mais da historinha. Rapaz, nós estamos lá dos fatos, nós não precisamos ficar repensando os fatos. Os fatos se impõem a nós. Então, na verdade, nosso serviço é até mais fácil. A gente só tem que dizer o que está vendo. E aí eles têm que dizer o que inventaram. Né? O nego que inventou a mentira, depois ele tem que inventar outro para justificar aquela. O negócio é muito complicado. E nós estamos operando no mais simples. Então, no fim das contas, digo, olha, quer saber? Nós sempre vamos acabar ganhando. Agora, uma coisa é ganhar na esfera, vamos dizer, da sociedade brasileira, essa coisa toda, e quebrar a hegemonia intelectual dessa gente. Isso é um negócio. Outra coisa é enfrentar a nova ordem global. Aí precisa mais gente, pô. Nós não vamos poder fazer isso sozinhos. E eu vejo que, em geral, até aqui nos Estados Unidos, os formadores de opinião, etc., eles estão despreparados para isso. Eles não têm a retaguarda inteira. Eles ainda pensam muito em termos de
conservadores e progressistas. Eu digo, mas metade dos conservadores trabalha para a nova ordem mundial também. Às vezes não sabem. Né? Outro dia eu estava, semana passada, dei uma aula sobre as fontes dessa ideologia multiculturalista, etc, etc. O pessoal pensa que é tudo coisa da esquerda. Eu falo, não. Tem coisas queridíssimas dos conservadores e religiosos e cristãos que estão ajudando eles, pô, por incorporadas. Porque isso não é um partido político, é um projeto abrangente de civilização. Então é como dizer, bombardeio aéreo. Você está aqui trocando supapo, o nego está lá em cima soltando bomba em você. É muito desproporcional. Então isso ainda vai dar muito trabalho. E as nossas chances não são grandes. Mas e daí? Se nós vamos ganhar ou perder, é Deus que vai decidir. Nós temos que fazer a nossa parte.